Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive há alguns anos atrás. Para falar dessa experiência, eu tenho que voltar um pouco mais. Quando eu era mais jovem, eu tinha a minha avó, né? A minha avó desencarnou quando eu tinha 19 anos. E a minha avó foi a pessoa que me orientou, né, no sentido de fé, de religião, de fazer oração antes de dormir, de pedir proteção, esse tipo de coisa, né? E quando ela desencarnou, a minha mãe, ela era uma mulher de fé, minha mãe também já é desencarnada. E sim, ela tinha muita fé, acreditava em Deus, em Jesus Cristo, né? Tinha lá as crenças dela, mas ela não era uma pessoa que orientava a gente nesse sentido, e deixava a gente livre para seguir o que a gente queria, né? E eu cresci metade da minha família católica e metade da minha família espírita. E em frente à minha casa tinha uma igreja cristã. E depois eu tive uma amiga testemunha de Jeová. E depois também budista. Então, gente, eu trabalhei também com muitas pessoas de vários tipos de religião. Então, eu fui muito abençoada por conhecer vários segmentos, né, várias religiões, e isso me fez com que eu respeitasse todas elas. Mas teve um momento aí da minha vida em que eu não vibrava, não tinha uma vibração energética elevada. Então, eu acredito, olhando para trás hoje, que eu tive algumas sugestões aí negativas, né? Esse é um assunto muito delicado e eu não vou adentrar muito nesse assunto, mas o que eu quero dizer é que eu me deparei com um livro. E eu acredito que este seja um livro que eu li há muito tempo, ele não está mais comigo, mas eu acho que ele era um livro anticristo, sabe? Eu sempre gostei dessas coisas assim, esotéricas, de gnomos, incenso, óleo essencial, né? Isso para mim sempre foi algo muito interessante, né? Esse convívio com as plantas. Então, eu comprei esse livro que ele tinha alguns rituais. Eu nunca fiz nenhum ritual, nunca fiz mesmo porque me dava preguiça. Ainda bem, né? Mas no começo desse livro, eu me lembro que ele falou sobre Jesus. E do jeito que ele colocou ali, sugestivamente, em mim, pelo menos, tá? Em mim entrou a informação de que Jesus não era bom. E assim, gente, não é uma coisa assim, Jesus não é bom, ponto. Não é isso. Depois, né, amadurecendo, pensando e refletindo sobre tudo isso, fui entendendo. Claro que não foi uma coisa que eu não queria mais Jesus na minha vida. Não, eu ainda continuei com a minha fé, né? Eu sempre tive uma ligação muito forte com anjos. Já tive várias provas de que... Nossa, várias provas mesmo de seres de luz. Eu chamo de meu anjo da guarda, meu anjo protetor, que eles existem, provas mesmo, concretas, materiais, tá? Mas
de uma certa forma, eu me fechei para Jesus. Aí, por isso que eu ressignifico o tempo todo aquele momento em que eu tive que não foi um momento que para mim naquele momento não foi legal. Porque se não fosse por esse tropeço, por eu cair e chegar lá no fundo do poço, eu não teria como enxergar tudo isso. E com o Ho'oponopono, que é uma ferramenta de limpeza, vai tirando as porcarias e vai entrando luz. Vai tirando a porcaria, vai entrando luz. E conforme eu fui seguindo, né, porque eu fazia o Ho'oponopono e eu via muitos vídeos do YouTube de pessoas que falavam coisas assim, que eu tô falando aqui, que esses assuntos que a gente gosta, né, que se você tá aqui é porque você gosta desses assuntos. E teve um dia, eu chamava Jesus eu sempre chamei Jesus de mestre. Não sempre, mas até o momento em que eu me lembro, provavelmente a partir do momento em que eu falo que eu nasci de novo, né? Jesus é o meu mestre querido, o meu mestre de luz, um mestre mesmo, sabe? Do amor. E só que eu não me achava digna de Jesus, porque eu tinha vivido isso já, né? E teve um dia que ficou uma frase reverberando na minha mente. Eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. E essa frase é uma frase bíblica, né? E eu parei e pensei, mas eu me sinto digna. Então eu pensei, né? Nessa frase, eu sou digna, meu mestre, Pai, de que você entre na minha morada. Eu sou digna. Pode entrar na minha casa, na minha morada. Porque eu sei que só com você eu serei salva. E, gente, aconteceu uma coisa inacreditável. Fora não mudou nada, mas dentro eu fechei os olhos e eu vi uma luz tão forte, tão brilhante. Eu senti uma emoção que eu comecei a chorar e chorava. Claro que era uma limpeza que também estava acontecendo. E eu estou trazendo esse assunto, não tem nada a ver com religião. Jesus foi um homem que viveu aqui na Terra para ensinar a gente sobre o amor, não é mesmo? Então, eu não quero misturar aqui, tá? Não tem nada a ver com religião. Eu respeito todas as religiões. Eu falo que a minha religião é o amor. E eu tô trazendo esse assunto porque, gente, foi tão maravilhoso esse sentimento. E depois disso, várias coisas maravilhosas eu fui começando a ver as coisas maravilhosas, porque assim, eu já vivia coisas maravilhosas, só que eu não enxergava. Então eu fui passando a dar mais valor para as minhas coisas, a agradecer. Então eu senti a minha vibração muito elevada. E aconteceu depois de novo, uma outra vez, depois de um tempo, não foi logo depois, foi depois de um tempo, eu estava lavando a louça. E eu sempre, quando eu lavo a louça, a Beth Russo ensinou, né? Eu limpo a louça na intenção de limpar a sujeira de dentro também. E eu vou lá fazendo Ho'oponopono, né? Também lavando a louça. E nesse dia eu tava também aflita, né? Porque o que deixa a gente aflito é a resistência da gente deixar o negócio embora. Quando a gente tem mania de ficar segurando aquele pensamento e vai criando certa resistência e vai dando catarse e a gente vai sofrendo, né?
Mas é um processo. E nesse dia também, que eu estava lavando a louça, eu também tive uma experiência bem parecida. Eu estava lá fazendo lavando a louça e fazendo o Ho'oponopono, limpando fora e limpando dentro. E um pensamento, um sentimento veio para mim, eu não me lembro agora qual que é, mas foi algo de muito amor e muita luz, que eu vi novamente essa luz brilhar. E nesse dia eu tive a certeza de que a minha vida já tinha mudado, eu já estava pronta, sabe, para viver a verdade do todo, né? E quando que eu comecei a perceber, né, que eu estava diferente? Teve uma vez, eu estava na casa da minha irmã, numa reunião familiar, e tinha lá bastante pessoas, assim, íntimas, né? E uma dessas pessoas que estavam lá, ela gosta muito de animais, muito mesmo. Ela tem muito amor pelos animais. E só que ela se conectava com coisas muito tristes, sabe? Com maldades, que faziam vídeos e publicava na página do perfil dela essas maldades, então ficava se conectando com essas coisas ruins, né? E eu via que ela estava sofrendo muito com isso. E aí eu comentei assim, né, para todo mundo que estava lá. Mas, sabe, eu acho que quando a gente vê alguém fazendo algo de mal, ou para um animal, ou para uma criança, ou para qualquer pessoa que seja inocente, que não tem como se defender, a gente tem que mandar amor para essa pessoa, porque se a gente manda mais raiva, a gente vai estar contribuindo com esse sentimento, né? Vai estar fortalecendo esse sentimento, vibrando nesse sentimento, vai estar compartilhando também, né? De raiva, indignação, de ódio. Dá até vontade de matar uma pessoa dessa. Então, se você sente isso, né, nesse momento, a gente também está compartilhando, né? Esse tipo de sentimento, está fazendo com que cresça, está dando força para isso. Aí eu falei, a gente tem que mandar luz para essa pessoa, a gente tem que mandar amor para essa pessoa saber, ter consciência, né, de que o que está fazendo não é certo, está errado, e mude a partir daí. Para essa pessoa se sentir amada, e todo mundo riu de mim. Teve gente que ficou até bravo mesmo. Imagina, você tá louca, tem que matar uma pessoa dessa. E riram muito, gente, muito. Sinceramente, aquilo não me ofendeu, de verdade. E é o que eu faço. Quando eu vejo uma situação que não é legal, sabe, que desagrada, uma pessoa quando tá pedindo dinheiro, uma pessoa muito necessitada, às vezes eu vejo um animalzinho que tá passando na rua, eu nem sei se ele tem casa ou não, mas às vezes eu tenho um sentimento assim de mandar luz, desejar que ele encontre uma família feliz, mandar amor mesmo, sabe? Cada um tem o seu jeito de mandar o amor, de vibrar no amor. E eu tô trazendo essa experiência aqui porque pode ser que você se identifique com isso, né? Não sei. Você está aqui, você já deve ter um grau de consciência bem mais elevado, porque as pessoas que assistem esse tipo de vídeo não são pessoas que não estão nem aí para nada, porque querem mesmo expandir a consciência, querem fazer coisas melhores, e quando a gente pensa em fazer coisas melhores, não é só pra gente, porque o outro não existe, não é mesmo? Se a gente faz o bem pro outro, a gente vai estar fazendo pra gente também, isso vai voltar de qualquer forma.
E quando a gente também manda algo, um sentimento também, um pensamento ruim, a gente vai receber de volta também. Então, eu queria registrar aqui, né, essa experiência que foi muito legal, essas duas experiências, né, que foi com a primeira, né, foi com o meu mestre Jesus, meu amado mestre, que, nossa, é muito amor. E também falar dessa experiência que eu tive, né, na casa, né, da minha irmã, que a gente estava nessa reunião e que eu falei que a gente tem que vibrar amor, ao invés de ficar com raiva quando vê alguma coisa. Claro, né, que a gente tem que... É um treino isso. Mas a gente, quando a gente vai treinando, a gente vai vendo que às vezes aquela pessoa está fazendo aquilo só porque ela também recebeu isso da vida. E se essa pessoa for amada, se essa pessoa sentir amor, ela vai mudar. Porque não tem como não mudar. Então, é isso. Eu agradeço do meu coração por você estar aqui. Muito obrigada e muito, 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 muito amor na sua vida. Gratidão. Até o próximo. Tchau, tchau.